Crescimento nos estoques, dificuldades para vender imóveis. É um problema político do novo governo? É algum problema do governo anterior? Bolha na China. Você, assim como eu, já deve ter visto várias pessoas comentando das dificuldades do mercado imobiliário para o próximo ano, porque temos uma quantidade muito grande hoje de imóveis para vender. Quais são as projeções das construtoras para o ano de 2024? O que vimos de tão negativo em 2023 que devemos levar como lição para o próximo ano? Afinal, o que está acontecendo? Acredito que esse vídeo vai ser muito proveitoso para todos nós. Vamos aí procurar entender o que está acontecendo para que possamos tomar decisões sábias e livres de grandes riscos para os próximos anos. E é claro, eu reuni um monte de informações aqui que eu vou compartilhar com vocês. Bora pro vídeo! What's next? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Se no final do vídeo vocês acharem ele relevante para você ou para alguma outra pessoa, eu agradeço muito aí se vocês compartilharem e se inscreverem para continuar tendo conteúdo como este, para você se informar sempre sobre novidades, sobre o mercado imobiliário, sobre novos projetos da Cyrela, da Living, e também conhecer um pouco mais sobre alguns decorados, ter sempre alguma dica de decoração e também falar um pouco aí da nossa cidade de São Paulo e ver sempre um conteúdo sempre voltado para o urbanismo dessa cidade que eu acho tão incrível, que é São Paulo, e que infelizmente a maioria de nós não damos às vezes o valor devido que essa cidade merece. Então aí desde já, se você achar relevante este conteúdo, eu agradeço aí a sua inscrição e compartilhar. Agora falando aí direto ao assunto, muita gente veio comentar comigo, veio me perguntar, eu também acabei acompanhando aí, vendo grandes alardes aí ao mercado imobiliário, e realmente eu encontrei algumas coisas que é de chamar muita atenção. O que está acontecendo? A gente está com um estoque muito grande de imóveis mais antigos. Eu vejo muita gente, isso não só em São Paulo, eu vi também muita gente aí no Rio nos últimos anos aí, principalmente nesses momentos conturbados que a gente teve aí de crise, inclusive sanitárias. Não posso falar o nome porque o YouTube parece que não gosta muito de comentar o nome do que a gente passou ali. Então eu vi muita gente reclamando, depois eu acabei acompanhando, fazendo algumas pesquisas aí, e sim, tem muito imóvel hoje em São Paulo, no Rio, em outras cidades também, em outras capitais aí, que está acumulando um certo estoque, uma quantidade muito grande aí para vender. Algumas pessoas vão associar o governo anterior, outras pessoas vão associar ao governo atual, e para ser bem honesto com vocês, pessoal, eu não vou querer fazer nenhuma polarização política, embora eu vou comentar disso superficialmente, mas independente da ideologia, seja de um lado, de outro, de uma política de esquerda ou de direita, em fato, nenhum governo atual ou anterior deseja que o mercado imobiliário quebre ou entre numa crise. O mercado imobiliário, ele movimenta muito dinheiro e gera muito emprego no país todo. Parece com mais uma notícia para aumentar ainda mais a polarização política que nós temos. Então isso é uma fake. Não tem nenhum motivo nem para o governo atual e nem para o anterior torcer para o mercado imobiliário quebrar. Isso não é a intenção de nenhum dos dois ou de qualquer outro governo de partido diferente que venha entrar no futuro. Tenho certeza de uma coisa: seria muito prejudicial até para uma visão política de um próximo governo, de qualquer governo que entre, que o mercado imobiliário venha a quebrar. Então tudo que você vê aí, ou referente ao governo anterior ou o atual, que ambos trabalharam ou estão trabalhando para quebrar o mercado ou para que tenha dificuldades, isso é uma fake. Parece que o interesse é muito mais em aumentar essa polarização que a gente tem hoje do que trazer para vocês informação. Então assim, isso já é uma coisa que vocês podem ter certeza logo de cara. Nenhum lado ou outro vai torcer para que o mercado quebre. Teve um aumento em estoques, na dificuldade de vender alguns perfis de imóveis, e isso não é de agora, isso já está ocorrendo aí e já faz uns bons anos. Eu também pesquisei, vou deixar alguns dados aí bastante importantes da Secov, embora este índice mede somente São Paulo, e eu acredito que São Paulo ele serve sim de algumas referências para o Brasil todo, porém é fato, o Brasil todo ele tem algumas semelhanças no mercado imobiliário,
mas ele não é totalmente idêntico. Não é totalmente igual o mercado imobiliário de São Paulo com o de Manaus, com o de Brasília, do Rio, com o de Belo Horizonte ou de Porto Alegre. Há diferença sim, mas também há semelhanças. Então esse índice da Secovi eu também percebi algumas características que refletem o interesse ou o desinteresse do público em diversas cidades. O que eu constei com isso? Imóveis mais antigos, eles estão acumulando um estoque muito grande. Eu andei comentando antes, até baseado em alguns dados, que as necessidades de moradia mudam, os interesses mudam, os gostos das pessoas mudam, e o que eu tô vendo aí? Em contrapartida, que é o que vocês vão acompanhar aí, olhem nesses links que eu vou deixar na descrição, por favor, que não adianta nada eu falar e não dar credibilidade ao que eu tô falando. Isso é muito importante que eu vou falar a partir de agora e fiquem bastante atentos. Enquanto caiu a procura por imóveis antigos, a procura por imóveis novos aumentou e a gente teve inclusive recordes nos últimos anos. E não há nenhum indicativo que hoje o pessoal está falando da bolha imobiliária da China. Eu já ouvi isso há anos atrás, da bolha imobiliária americana que iria impactar no Brasil de diversas maneiras. Isso não aconteceu. Quem esperou a bolha americana se transformar em uma bolha imobiliária no Brasil com interesse de comprar um imóvel mais barato, quebrou a cara. Porque o imóvel ele continuou subindo de preço, aí a pessoa esperou a bolha e não teve. Então, a mesma coisa a gente está vendo agora, a bolha na China, uma crise na China, uma crise na Europa, uma crise imobiliária na Rússia. Gente, tem impactos econômicos, sim, mas isso não está ocorrendo ou nunca ocorreu no mercado imobiliário. Eu também já fiz um vídeo trazendo para vocês dados desde 1975 até a data de hoje. Não só na política brasileira, como houve várias mudanças, mas também na economia global, também teve várias crises, vários impactos e como isso refletiu no mercado imobiliário. Então é importante a gente falar de informações, não de achismo. Não vou falar de achismo aqui. Então, baseando nesses dados, o que foi muito claro, não vimos nenhuma queda na procura de imóveis novos, pelo contrário, aumentou. Por que isso acontece? Os imóveis antigos eles estão com uma dificuldade de venda muito maior do que os imóveis novos, principalmente em apartamentos. A gente está com um estoque de apartamentos antigos muito grande. O que é notável, que eu vejo de vários clientes, que eu vejo de várias pessoas, condomínio mal administrado ele fica muito elevado. Geralmente esse condomínio não está fazendo o menor sentido para quem está ali, para se manter ali. Eu já vi muito cliente na mesa, muito cliente reclamando comigo ou por ligação, que hoje mora em um condomínio, o condomínio assim era muito bacana e estava muito elevado. Depois de tanto procurar, de tanto resolver, acabaram encontrando muito caso de Caixa 2. Sim. Por isso que eu falo, é importantíssimo participar de reuniões de condomínio, convenções de condomínio, saber todos os gastos, aonde está indo o dinheiro. Então eu vi assim, Caixa 2 é um problema decorrente. Aí geralmente o problema que era pequeno, também às vezes ele é tratado sem dar muita importância agora. E com o passar do tempo, o problema pequeno no imóvel, no condomínio, acabou virando algo muito maior no futuro. Então teve um acúmulo de contas ali, um rateio muito grande para se resolver um problema. Depois também uma outra questão, gente, que eu tenho notado muito, são infraestruturas antigas. Você vai morar num apartamento antigo com poucas infraestruturas, com um condomínio mais elevado, as pessoas têm preferido optar em pagar um pouco mais caro em um imóvel novo e ter ali um condomínio muito mais enxuto do que um apartamento mais antigo, onde você negocia com um preço mais baixo, mas tem um condomínio mais elevado e com uma menor quantidade de infraestruturas. Eu também ouvi muito isso das pessoas que estão deixando o aluguel. Por quê? Elas querem se livrar do valor do aluguel, do prejuízo que tem mensal de um aluguel. Então, se elas forem mudar para um apartamento mais novo, às vezes elas acabam indo para essa questão de comprar na planta para facilitar a entrada. Só que elas pagam um valor muito mais elevado do que um imóvel mais antigo, no imóvel na planta. E por que muitas pessoas fazem isso? Acabam mesmo assim optando pela planta. Porque o valor que elas vão pagar no condomínio, mais financiamento, em um imóvel antigo, com tudo muito elevado, acaba não tendo a menor justificativa
de elas deixarem um aluguel. Elas acabam pagando a mesma coisa ou às vezes até mais do que elas pagam em um aluguel. Elas estão preferindo migrar para um imóvel mais novo, mais rico em infraestruturas, com infraestruturas novas e que tendem a ter uma menor manutenção. E lembrando, um imóvel, quando é sempre muito bem conservado, quando a manutenção é feita em dia, dificilmente cai de valor. Então aí nos índices da Secov, que eu quero que vocês prestem atenção, a gente tem aí, desde 2020 até para cá, vai subindo gradativamente. Não adianta só mostrar índice de 2023 para vocês. Como é uma coisa que já está acontecendo há um bom tempo, é bom eu trazer esses números já de um período maior, trazer um período todo de abrangência. E por que eu prefiro trazer dados que vêm até de um período anterior? É necessário que eu traga consistência para vocês, porque o mercado imobiliário ele é cíclico, ele pode ter momentos aqui, hoje, nesse mês, daqui a um mês, 2 meses, que ele está mais interessante para um tipo de investimento e no mês seguinte, não tanto para este, mas mais interessante para você investir de uma outra forma, para você gastar de outra forma. Então é mais sólido eu trazer para vocês dados de 2, 3 anos anteriores para a gente traçar um padrão, tá? Então a gente tem aí uma procura grande por imóveis novos e uma procura muito menor por imóveis mais antigos. O que também é bastante curioso, eu trabalho hoje com a Cyrela, eu trabalho com a Living e a Cyrela, são ambas do mesmo grupo. O foco é médio padrão, alto padrão de entrada, o alto padrão e o luxo, que são as bandeiras hoje que eu trabalho predominantemente. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque os dados que eu tenho da empresa, que inclusive estou aí compartilhando no link, nesse primeiro semestre de 2023, a Cyrela bateu recordes de vendas em mais de 60 anos. E ela tem sofrido esse aumento nas vendas desde os últimos anos, enquanto os imóveis antigos a gente está encontrando essa crise. Então, vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou trazendo para vocês de informação? O imóvel antigo, com infraestruturas antiquadas e com condomínios muito elevados, a maioria tem preferido optar em pagar um pouco mais caro em um imóvel mais novo, com mais infraestruturas, mas com um condomínio menor, e lucrar com isso a longo prazo, médio e longo prazo, do que simplesmente pagar mais barato hoje, a curto prazo, e partir para um imóvel antigo. E geralmente o imóvel antigo, não todos, tem sempre muita manutenção para ser feita. Então o que eu tô vendo aí, pessoal? As necessidades, os interesses sempre mudam. O nosso mundo ele tá sempre mudando. Os nossos gostos, o jeito de morar, de viver também ele tá sempre mudando. E o mercado imobiliário ele tem sim que se adequar a isso, essas novas necessidades, esses novos interesses em morar. Então hoje um imóvel, mesmo que você não faça uso de todos os itens de lazer, mas numa revenda futura, as pessoas procuram muito mais um imóvel com mais infraestruturas do que um imóvel que não tem nada ou que tem pouquíssimas infraestruturas. Então esses são os dados aí que eu estou compartilhando com vocês a respeito disso. A procura mudou, os gostos mudaram, então a gente está tendo uma readequação de gostos e de perfis, ou um gosto, um perfil na hora de morar, tudo isso mudou. Antigamente era muito difícil a gente ver um empreendimento de médio padrão com um terraço gourmet. Eu me lembro que até 15, 18 anos atrás, a gente só via um lazer completo em imóveis de alto padrão e luxo. Hoje nós temos até populares aí com um lazer completo. Aí fica até uma dica aí pra vocês, um que eu já comentei um pouco aí no canal, que é o Vivaz Prime Alto do Ipiranga, que é a 4 minutos do metrô. É um projeto que eu também trabalho com ele é da linha econômica, mas é um projeto muito bonito, para você até que quer morar ou investir. Aí se você quiser conhecer, também pode me procurar e entrar em contato, que tá aí na descrição. Ele é um projeto popular, ele tem infraestruturas completas de lazer, até bem interessante, muito bonitas mesmo, que não se espera no imóvel popular. Anos atrás você jamais iria ver isso no imóvel popular. Os gostos mudaram, os interesses mudaram e está sim tendo essa readequação. A gente está vendo cada vez mais um estoque maior de imóveis antigos. Só que os números de vendas de imóveis novos tá aí para vocês verem na descrição, cresceu muito. As projeções das construtoras para os próximos anos são muito boas, para 2024 também. Tem aí uma tendência a crescer mais o popular e o médio padrão. A gente teve nos meses anteriores uma tendência maior no alto padrão e luxo.
O que a gente espera é o popular e o médio com um crescimento maior agora em 2024 e ele continua crescendo. Já os estoques de imóveis mais antigos, a tendência é continuar caindo, ter uma mudança nessa questão da procura por imóveis antigos. E como eu já comentei antes em um vídeo, nada que não é desejado e raro não tem muito valor. As pessoas dão valor para aquilo que é raro e que é desejado. Houve a perda de interesse em imóveis mais antigos devido às baixas infraestruturas e condomínios elevados. Aumentou o estoque, diminuiu a procura. O valor destes imóveis tendem a cair cada vez mais. Em compensação, os novos, mais infraestruturas, maior é a procura, maior é o desejo e sim, a quantidade de pessoas procurando por imóveis continua alta. Então a tendência é desses imóveis continuarem valorizando e continuarem vendendo muito bem. Livrem-se de fake news, de temores e vamos nos abraçar sempre nas informações. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para vocês. Agradeço se compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal para mais informações e notícias como essa e até a próxima.